pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos, eu sou do interior do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto, e atualmente eu moro em Heidelberg, na Alemanha. Eu quero primeiro começar contando, o porquê que eu escolhi a Alemanha. Pra explicar exatamente os meus motivos de ter escolhido vir fazer intercâmbio na Alemanha e, na verdade, tentar uma imigração pra cá, eles começam bem antes do dia em que eu embarquei pra cá. Em 2015, eu fiz intercâmbio acadêmico, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos. Antes disso, eu não tinha perspectiva nenhuma de viagens, ou até mesmo de sair pra fora. Os meus pais, eles jamais poderiam me pagar um intercâmbio, qualquer tipo de intercâmbio, ainda mais um pros Estados Unidos, que é tão caro, né? Porque a gente sabe que a universidade é cara, enfim, tudo é muito caro nos Estados Unidos. Aconteceu que eu vi a oportunidade, eu vi, na verdade, um ano antes de eu aplicar pra ir mesmo para os Estados Unidos. Daí eu fiquei um ano me preparando pra aplicar e mais quase um ano me preparando pra ir para os Estados Unidos. E acabou que eu fiz parte do último intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras. Mas por que isso é importante? Vamos chegar lá. É muito importante pra vocês entenderem a minha escolha. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu descobri que a universidade, ela é basicamente, o nosso curso era dividido em major e minor. Os majors é assim, o seu curso mesmo. Por exemplo, eu fazia física médica na época. Lá nos Estados Unidos eu me matriculei em engenharia biomédica, ou seja, o meu major era engenharia biomédica e ele deveria corresponder a 75% das minhas matérias. Os outros 25% das minhas matérias deveriam ser o meu minor, poderia ser matéria de qualquer outro curso que não fosse um curso de engenharia biomédica, enfim, 25%, que não fosse qualquer coisa, eu podia escolher qualquer coisa, menos a engenharia biomédica. E daí eu pensei, eu já fiz inglês bastante tempo, tô aqui nos Estados Unidos, fiz curso aqui de inglês, vou fazer mais 2 semestres de graduação aqui, então meu inglês tá top, não tem porquê eu escolher uma matéria para estudar inglês. Mas o inglês me abriu muitas oportunidades, como a oportunidade de conseguir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E daí eu pensei, talvez seja interessante eu escolher um outro idioma. Eu queria muito fazer francês, só que francês batia com uma matéria minha que era de extrema importância que eu fizesse, porque era uma matéria que eu tinha reprovado no Brasil. Como eu tinha reprovado, era uma matéria que eu não queria fazer de novo no Brasil, porque a chance de eu reprovar na minha cabeça, reprovar de novo, também era altíssima. Então eu não queria fazer a matéria de novo no Brasil e eu tinha que fazer lá nos Estados Unidos, enfim. Então eu não podia fazer francês. Aí eu comecei a procurar outros idiomas que batessem com a minha grade horária. E eu tinha 2 opções, ou fazer alemão ou fazer mandarim. E daí eu pensei, mandarim, eu acho que vai ser muito mais difícil de eu aprender do que alemão. E daí eu decidi fazer alemão. E enfim, começou o curso. No curso eu fiz os 2 semestres, né? Eu fiz 2 semestres nos Estados Unidos e nos 2 semestres eu estudei alemão. Eu me encantei, a gente aprendeu muita coisa sobre a cultura, eu fiquei muito interessada, eu gostava bastante e foi ali, naquele curso de alemão, que surgiu o meu interesse pela Alemanha. Eu voltei pro Brasil e eu decidi pesquisar um pouco mais sobre a minha família, minha descendência, porque muitas pessoas, assim, eu sempre via uma historinha aqui, outra ali, falando, porque alguém da família veio da Alemanha. E daí eu decidi pesquisar mais a fundo. Assim, antes que alguém pergunte, eu não tenho cidadania alemã, tá? Eu tô aqui com visto. Eu vim pra cá fazer intercâmbio e continuei aqui com visto. Eu descobri que sim, eu tenho uma descendência alemã e eu descobri uma história muito legal sobre a minha família, o que despertou muito mais curiosidade e interesse de vir pra Alemanha e de passar de fato um tempo aqui no país. Logo que eu cheguei no Brasil, eu já tinha ideia, né, que
eu queria ir para a Alemanha. Eu descobri essas coisas sobre minha família que me deixou muito mais animada. Então eu comecei a fazer uma busca intensiva sobre imigração alemã, as formas de imigrar, e eu descobri assim inúmeros vistos que eu nunca nem tinha ouvido falar. Depois de muitos meses pesquisando, eu descobri que eu não iria conseguir vir como para fazer mestrado, que era a minha intenção inicial, pela questão financeira mesmo. Os meus pais não teriam como arrumar. Na época era 8.000 e poucos euros que você tinha que ter por ano em uma conta bloqueada, ou alguém que tivesse, assim, alguém que pudesse ser meu sponsor, que comprovasse ter esse valor extra por ano. E não é o caso dos meus pais. Os meus pais não podiam nem ser meus sponsors e nem tinha como arrumar esse dinheiro para eu vir estudar na Alemanha. Então eu decidi que assim que eu me formasse, eu iria vir para a Alemanha como au pair, porque era o programa mais barato e, na minha concepção, seria o programa de melhor custo-benefício, porque além dele ser o mais barato, era o que me dava mais tempo para poder estudar alemão. Então foi isso que eu fiz. Assim que eu me formei, 2 dias depois da minha colação, eu embarquei para a Alemanha e aterrissei em Hamburgo, onde eu fui au pair. E eu fiquei como au pair 10 meses. Eu e minha família, nós tivemos uma conexão incrível. A gente teve, sim, nossos atritos e tudo mais. Porém, a gente tinha uma relação muito boa. No começo, bem no comecinho, eu lembro que o mais velho me amava e o mais novo não gostava de mim, porque ele achava que eu tava, tipo, sei lá, ele tinha ciúmes, não queria ficar comigo, não sei exatamente o que ele sentia, mas 2 semanas depois a gente era grudados, assim, inseparáveis. Foi a maior conexão que eu tive no meu programa de au pair, foi com o menino mais novo. Tanto é que até hoje ele me liga, e quando ele me liga, ele fica assim: ah, Jéssica, fui eu que pedi pra minha mãe te ligar, eu fiquei enchendo tanto o saco que ela te ligou, e isso e aquilo. Ele fica todo orgulhoso porque ele tá falando comigo no Skype. A nossa relação foi muito boa. O meu objetivo aqui não é falar sobre o programa de au pair, porque a Priscila já tem muitos vídeos aqui no canal dela, né, no quadro do Storytime. Então, se vocês tiverem interesse, ou tiverem interesse em saber mais sobre como foi a minha trajetória no au pair, tem muita coisa no meu Instagram. Eu já falei muito, né, no meu Instagram, como foi ser au pair na Alemanha, regras, enfim, salário e tudo mais. Quando eu cheguei na Alemanha, eu e a minha família, depois de um certo tempo, a gente tinha decidido que eu iria fazer, sim, um mestrado e eles seriam os meus sponsors. E durante, né, depois das aulas, eu continuaria trabalhando pra eles, eu ia receber um pouco mais, ia continuar morando lá de graça, eles iam continuar pagando o meu seguro-saúde, enfim, todas as coisas que eu já tinha no au pair, porém eu ia receber mais. Eles ainda seriam meus sponsors, porque realmente a nossa conexão foi muito boa e eles queriam muito me ajudar e ajudar que eu continuasse ali na Alemanha, porque era algo que eu queria bastante. Eu tinha gostado muito do país, da cultura, tava aprendendo o idioma. As crianças já estavam bem apegadas a mim. Pensando pelas crianças, né, os pais também não queriam ficar trocando. Eu fui a primeira au pair da família, então acho que também tem isso de ser conexão de primeira vez sendo au pair, primeira vez família tendo au pair. Então foi toda uma situação que eles queriam que eu ficasse lá e eu queria isso, e eu comecei a pesquisar para fazer o mestrado na Universidade de Hamburgo, né, em Hamburgo, porque eu morava lá. Aí vem a bomba, gente. Eu fiquei decepcionada, extremamente decepcionada com o programa. E pesquisando em outras universidades também, em outras cidades, eu vi que todos os programas para física médica eu já tinha estudado tudo. Porque aqui na Alemanha, o sistema universitário é completamente diferente do Brasil. Eu fiz 5 anos de física médica, mais 1 ano fora, né? E aqui são 3 anos a graduação, mais 2 anos de mestrado. E quando você termina o mestrado, você é um físico médico. Só que eu já era uma física médica, tipo, eu já tinha todo aquele conhecimento, eu já tinha estudado, eu já tinha mais horas do que todas as pessoas que tivessem feito mestrado e graduação aqui na Alemanha. Eu fiquei muito decepcionada, eu não queria fazer mais o mestrado e eu comecei a passar por um período de meio que crise existencial. Eu comecei a passar por esse período de crise existencial, de achar que, tipo, ah, não, pra que continuar na profissão de física médica? Talvez seja melhor estudar outra coisa. E eu comecei a pesquisar muito e minha
irmã fazia enfermagem no Brasil e juntou com o fato de que é fácil você, não que seja fácil, mas que é relativamente garantido você estudar enfermagem aqui e depois ter emprego, porque na área de enfermagem falta muita mão de obra, então é quase que emprego garantido você ser enfermeiro na Alemanha. E daí eu comecei a ter essa crise existencial de achar que não vai dar certo, não vai rolar ser física médica. Acabou que eu comecei, assim, eu já sabia muitos outros vistos, né? Para estudar enfermagem aqui na Alemanha você faz o Ausbildung, que é uma parte do sistema de ensino superior da Alemanha, que eles é dividido em 3, Ausbildung, Duales Studium e Universidade. A enfermagem você se estuda no Ausbildung e no Duales Studium. Agora estão começando a implementar na universidade também, mas até então era só Ausbildung mesmo. Mas eu não tinha nível de alemão suficiente para começar a estudar e isso foi muito bom, vocês vão entender o porquê lá no final. Eu já sabia de outro programa que era o programa de trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele é mais conhecido entre os brasileiros como ano social, tanto é que se você pesquisar no Facebook Ano Social na Alemanha, vai aparecer o grupo do Facebook do trabalho voluntário na Alemanha. No trabalho voluntário, e é sobre esse intercâmbio que eu quero falar com vocês, que foi o meu próximo visto. Eu fiquei 10 meses com a família, depois eu troquei pro visto de trabalho voluntário, a minha troca foi super tranquila, e eu só terminei antes, né, na Alemanha você pode fazer no máximo 1 ano de au pair, e eu só encerrei antes o meu tempo de au pair porque eu consegui uma vaga com moradia. E a minha vaga, né, era pra começar em novembro do ano passado. Então eu teria que sair antes. Eu cheguei em janeiro, fiquei até novembro, quer dizer, até final de outubro. Então, novembro eu já comecei no trabalho novo, né, no trabalho voluntário. Enfim, foi por isso que eu saí antes. A gente não teve briga nem nada. E agora entra a parte que eu quero focar mais no vídeo, que é sobre o trabalho voluntário na Alemanha. O trabalho voluntário na Alemanha, ele existe em todas as áreas. Todas as áreas que você imaginar. Existe para trabalhar em museu, para trabalhar em igreja, para trabalhar com coisa de administração, para trabalhar com relações internacionais, enfim, em todas as áreas mesmo. Porém, todavia, entretanto, contudo, as áreas que existem mais vagas, assim, que você acha vaga muito fácil, é nas áreas sociais, que são creches, escolas, asilos, hospitais, locais que cuidam de pessoas com deficiência. E essa área em específico, que é a área social, existe 2 siglas para você encontrar mais informações sobre o assunto, ou também pode entrar no meu Instagram que eu tenho até tutorial completo ensinando sobre tudo sobre o trabalho voluntário. E eu envio para todo mundo que me pede, tá? Existem 2 siglas para você encontrar, que é o FSJ, que significa Freiwilliges Soziales, que é FSJ, ou BFD. BFD é Bundesfreiwilligendienst. No FSJ tem limite de idade até 27 anos. No BFD não tem limite de idade. Essa é a única diferença entre os dois, mas os dois são a sigla para você encontrar o trabalho voluntário na área social. Dito isso, as principais regras. Você pode fazer meio período, 20 horas por semana, ou 40 horas por semana. Se você optar por fazer meio período, você vai receber metade do Pocket Money. Tem um Pocket Money, tá? É trabalho voluntário, mas você não trabalha sem receber nada. Você recebe sim um Pocket Money como se fosse um au pair. Geralmente, a grande maioria dos lugares pagam em torno de 400 a 450 euros. Se você não tiver moradia e você for alugar a moradia, a grande maioria dos lugares dão mais 200 euros de auxílio moradia, ou seja, você recebe aí em torno de 650 euros. Mas isso não é regra para a Alemanha toda, porque na Alemanha, em cada estado tem a sua regra, o seu valor, então tudo que eu falar pode sim ter algumas pequenas variações, dependendo do estado que você queira fazer o trabalho social, o trabalho voluntário na Alemanha. Então você pode receber em torno aí de 650 euros, que é o que eu recebi 650 euros, e onde eu fiz em um asilo, e nesse asilo tinha um alojamento. No alojamento deles eu pagava 200 euros, ou seja, me sobrava 450 euros livres. Só que 200 euros em um quarto, o quarto que eu tinha no local que eu morava era tipo assim, um valor irrisório, porque ela é realmente muito caro. Hamburgo é uma cidade muito cara e muito difícil de achar moradia. Por isso que foi uma oportunidade que eu não podia deixar passar e era algo que eu queria saber, né? Já que eu tava pensando em estudar enfermagem, não tinha nada melhor do que fazer um trabalho voluntário nessa área, né, de enfermagem. A minha host family, eles super me apoiaram quando eu falei que eu tinha visto essa vaga e que eu não ia conseguir fazer o mestrado.
Eles super me apoiaram pra ir pra essa vaga, mesmo que eu terminasse antes. Inclusive, eles que fizeram minha mudança. Qual que é o propósito do trabalho voluntário na Alemanha? O trabalho voluntário, ele é muito conhecido e difundido entre os próprios alemães. Quando os alemães terminam, né, o ensino médio deles, eles optam por tirar um tempo ou para viajar, um tempo para fazer o trabalho voluntário. E por que eles fazem isso? Porque o trabalho voluntário tem como principal objetivo dar uma prévia para a pessoa como que é ser um profissional daquela área que você pensa em estudar, por exemplo. Eu quero estudar enfermagem. Então eu vou fazer um trabalho voluntário na área de enfermagem, porque eu vou ter uma prévia de como é ser enfermeiro na Alemanha. Eu quero ser professora. Então eu vou fazer um trabalho voluntário numa creche, ou se eu quero ser professora para crianças maiores até o ginásio, então eu vou fazer um trabalho voluntário numa escola. Essa prévia, esse contato, eu vou saber como que é a profissão e vou poder, no final, decidir, é isso que eu quero fazer. Então, aplico pro AUS, pra universidade ou pro que seja, ou, não gostei, não é pra mim, então eu não aplico, eu nem começo a estudar aquela coisa, porque eu já tive aquela prévia naquela área. Enfim, esse é o propósito do trabalho social. Agora eu vou contar um pouco como que foi a minha experiência no trabalho voluntário. Eu fiz meu voluntariado em um asilo. Era um asilo bem grande, na verdade. Eram prédios, né? Tinham 13 prédios. O meu prédio tinha 4 andares. Eu ficava só em um andar. Então, cada andar tinha um chefe, tinha uma equipe, enfim. No meu andar tinham, no começo, 22 pacientes, mas no final já tinha 30, 33. Então tinha muita gente lá morando. E no máximo que dá pra ter no meu andar, né, tem 35 quartos. Então no máximo que pode ter lá no meu andar eram 35 idosos morando no local. As minhas atividades eram, quando eu tava de manhã, era fazer, por exemplo, ajudar na higienização pessoal, acordar os idosos e falar assim, olha, tá na hora de levantar, tá na hora de ir tomar banho, tá na hora, enfim, tá na hora de tomar café da manhã. Eu trocava a fralda daqueles que tinham que usar fralda. Eu ajudava a dar comida para os pacientes que não conseguiam se alimentar sozinhos. Lá na nossa estação, e é assim na Alemanha toda, é dividido, né? Tem um quadro com o nome das pessoas que estão naquele turno, e daí eles colocam embaixo do nome de quem tá naquele turno o nome de cada paciente. Ou seja, eu como voluntária, eu deveria ter no máximo 5 pacientes por dia. Então de manhã eu tinha 5 pacientes, quando tava de noite até fazia um pouco mais, tipo uns 7, porque era só trocar, tipo assim, eu basicamente tinha que ir na hora, depois que jantasse, trocar a roupa, colocar o pijama e falar assim, tá, vai deitar. Ou deitar ele se fosse alguém que já não tinha, assim, né, uma habilidade motora muito boa. Mas a minha função como voluntária era mais assim, essa de assistência para pacientes que não tivessem cuidados intensivos. A minha experiência foi muito boa. Eu aprendi em partes, né, que eu já vou falar a parte ruim depois. Primeiro vamos falar da parte boa. Eu aprendi muita coisa, porém, trabalhar em asilo é um ambiente um pouco pesado. Pelo menos onde eu tava, a grande maioria dos pacientes que moravam lá, eles já tinham mais de 80 anos. E dos que tinham mais de 80 anos, boa parcela tinha mais de 90 anos. E lá tinha paciente até com mais de 100 anos. Então eram pessoas realmente bem idosas, bem velhinhas. E eu ouvia todos os dias de mais de um deles falando: eu não aguento mais, eu peço todo dia que Deus me leve, eu já não uso direito, eu já não ando direito, eu já não sinto gosto das coisas que eu como, eu já vivi tudo que eu tinha pra viver. Então tem uma carga emocional meio elevada por causa das pessoas que estão ali, sabe? E sim, tem algumas pessoas muito debilitadas, então tem uma carga emocional meio elevada. O outro lado é que, assim, eu tinha uma relação muito boa com todos os idosos que moravam lá. Até os que não estavam ali, né, no meu dia de eu cuidar, porque, assim, os que estavam na minha lista era pra eu ir dar banho, pra eu ir trocar fralda, pra eu ajudar com o alimento, enfim, com essas coisas. Mas eu passava no quarto de todo mundo nos meus dias de trabalho e conversava um pouquinho com cada um. E então eu tive uma troca muito grande. Eu amadureci demais. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de aprender com o erro dos outros, com a história dos outros. Então foi uma experiência extremamente rica pra mim, sabe? Enriquecedora. Enfim, me deu
um outro sentido para a vida. Esses são os pontos positivos e basicamente como que foi a minha experiência trabalhando lá. Agora, eu quero falar um pouco dos pontos negativos no sentido de falhas estrutural do programa Trabalho Voluntário na Alemanha. Independente da área que você for fazer, tem uma falha que é assim, que todo mundo sente, inclusive meus colegas alemães que fizeram comigo, né, que faziam parte da minha turma, todo mundo sente em algum momento do ano de intercâmbio, você vai sentir isso, que é o seguinte: você trabalha 40 horas semanais, que é o mesmo tempo que um profissional formado vai trabalhar. Passado 2 meses, eles vão esperar que você trabalhe basicamente como um profissional formado. Então eles vão te dar as mesmas atividades, enfim, você vai trabalhar da mesma forma que um profissional formado, só que você não é formado, você não é nada ali e você ganha 3, 4, até mesmo 5 vezes a menos do que um profissional formado. Outra falha, principalmente para quem vai para a área da saúde, não tem um turno fixo, né? Às vezes você trabalha de manhã, às vezes de tarde. Os horários lá onde eu trabalhava era das 6 da manhã às 2h15 da tarde, ou da 12h30 às 8h45 da noite. Só que você trabalha de feriado, de final de semana. Eu tinha um final de semana sim, no final de semana não. Se alguém ficar doente, eles vão ligar para quem? Para o voluntário. Eles estão sempre tentando colocar mais carga no voluntário, sabe? Isso acontece muito mesmo para quem vai para a área da saúde. Por quê? Porque a área da saúde, como eu disse, é uma área muito defasada. Não tem enfermeiros e não tem como eles contratarem porque não tem profissionais para eles contratarem. Então não é algo que, tipo assim, um asilo sofre ou que um hospital sofre, não. É uma sobrecarga que acontece na Alemanha inteira, em todos os asilos, em todos os hospitais, em todos os locais que cuidam de pessoas deficientes. Em qualquer lugar da área de saúde, você vai ter esse problema específico. Os profissionais formados vão tratar o voluntário e os estudantes como profissionais formados. E isso pra mim foi péssimo. Como eu disse, no começo, nos primeiros 5 meses, no meu andar, a gente não tinha um chefe, né? Então a chefe geral, que era chefe dos 4 andares, que era chefe do nosso prédio, ela que tomava conta do meu andar. Então ela era super tranquila. O estudante de enfermagem de primeiro ano só podia fazer atividades de estudante de enfermagem de primeiro ano. O voluntário só podia fazer atividades de voluntário. O funcionário formado tinha que fazer as atividades todas, porque ele era o profissional formado. Só que depois de uns 5 meses que eu tava lá, eles finalmente contrataram uma chefe, né, pro nosso andar. Só que essa chefe, ela me odiava. Assim, a gente não dava certo porque, de novo, contextualizando, o programa de trabalho voluntário, ele é completamente regulamentado por lei. Existem leis extremamente específicas e restritas para quem faz trabalho voluntário, leis trabalhistas, leis de salário, enfim, de tudo. E esse trabalho voluntário você sempre consegue por intermédio de uma agência, digamos assim. Não é bem uma agência, é uma instituição em que você, voluntário, não paga nada. O local onde você vai trabalhar também não paga nada. São instituições que são cadastradas no governo alemão. E essas instituições fazem o intermédio entre você, voluntário, né? Eu, voluntária, e a pessoa e o local no qual você vai trabalhar. No meu caso, o asilo que eu fiz o trabalho. A gente tem seminários e quando tem seminário não tem que trabalhar, né? São, por exemplo, semanas de seminário, são 40 horas de seminário, que geralmente eram viagens, tá? Então era coisa super legal. Então tem as semanas de seminários, que são 5 semanas durante um ano. Só que na primeira semana é uma semana instrutiva, onde eles passam instruções de tudo, de deveres, de direitos, do que você deve fazer como voluntário, o que você não deve fazer como voluntário. Eles falam com todas as letras. Se exigirem que você faça uma vírgula a mais do trabalho do voluntário, você deve nos comunicar, porque isso não é correto. Então eu tinha muito problema com a minha chefe, porque ela pedia pra eu, por exemplo, você pode trocar a sonda de tal paciente? Tipo, como assim? Eu não sei trocar uma sonda, eu sou voluntária. Ela, você é voluntária. Só que assim, de sonda era ok. Ela falava, você é voluntária. Mas quando não era isso, era tipo assim, às vezes ela falava, você pode trocar a fralda de tal paciente? Eu tipo, não, eu não posso, porque essa paciente é uma paciente que requer cuidados intensivos. Eu não sei nem levantar ela da cadeira de rodas. Como que eu vou fazer? Como que eu vou trocar a fralda dela, sendo que ela não consegue me ajudar a ajudar ela? Porque ela é uma
uma paciente que requer cuidados intensivos. Então eu tava sempre discutindo com a minha nova chefe a respeito disso. Eu não fazia coisa a mais, porque eu tinha total noção e consciência dos meus direitos e dos meus deveres. Só que isso pode ser um problema se você for estrangeiro e se você não sabe alemão. Porque eu vi isso acontecendo aonde eu fazia o FSJ, onde eu fazia o meu trabalho voluntário. Eu tinha mais duas colegas que faziam trabalho voluntário lá também. Elas eram as duas do Madagascar e as duas não falavam alemão direito. Então a chefe pedia, colocava às vezes 9 pacientes para elas fazerem. E elas faziam. Sendo que elas deveriam fazer no máximo 5 pacientes, porque elas são voluntárias, igual eu. Eu não fazia 9 pacientes, porque o dia que eu olhava no meu quadro e tinha 9 pessoas, eu falava, eu não vou fazer 9 pessoas, isso é muito pra mim. Eu não devo trabalhar como um funcionário formado, porque eu não sou formada, eu não tenho conhecimento. Eram várias situações que me incomodavam. Isso, por um lado, foi bom, porque eu aprendi a me impor, e eu aprendi a falar assim, não, tipo, não é correto, eu não vou fazer. Só que eu tinha que, toda semana, pelo menos uma vez na semana, eu tinha que discutir com a minha chefe, de falar que, tipo, não vai dar. E isso começou a me deixar bem chateada, essa situação. E como eu falei pra vocês, que eu tinha a intenção de estudar enfermagem, então eu tinha já contrato pra estudar enfermagem lá naquele asilo. Eu ia fazer no asilo, que é assim, você estuda, a empresa, no caso, meu asilo, eles iam custear todos os meus estudos, eles iam pagar pelos meus estudos, e eu ia trabalhar pra eles enquanto eu não estivesse estudando, ou seja, o meu contrato são de 40 horas semanais, seria, né, de 40 horas semanais. Nas semanas que eu tivesse aula, seria apenas aula, sem trabalho, 40 horas de aula. Nas semanas que eu não tivesse aula, seriam 40 horas de trabalho. E é como funciona esse tipo de Ausbildung aqui na Alemanha. E é isso que eu ia fazer. Eu já tinha o contrato, eu tinha tudo lá certo pra fazer, antes mesmo dessa chefe nova ser contratada. Só que essa situação com ela foi me deixando muito chateada. E daí teve uma situação que pra mim foi o pico, que eu falei assim, eu não vou ficar aqui. E foi o que me fez aplicar pra várias outras vagas. Eu fui pegar o meu plano mensal pra ver os dias que eu ia trabalhar. E daí eu vi que eu tava escalada pra 3 finais de semana seguidos. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, Eu chamei ela assim e falei assim, olha, eu acho que talvez vocês erraram aqui, né? Esse final de semana do meio eu não vou trabalhar, né? Ela, não, tá certo, é isso mesmo. Aí eu fiquei tipo, como assim? Eu não posso trabalhar 3 finais de semana seguidos. Tá na lei de FSJ que eu tenho que ter 2 finais de semana livres no mês. Aí eu falei assim, então, mas é que começou a dar umas desculpas, assim, e no final eu fui ficando bem estressada. E eu falei assim, tá, mas isso não tá correto. Eu vou ligar então pra minha instituição, vou perguntar pra ela se tá correto. Aí a chefe olhou nos meus olhos e disse, então, mas a gente não tem ninguém pra pôr. Aí eu, tá, mas isso não é problema meu? Vocês não têm ninguém pra colocar isso? Tipo assim, é uma falha do sistema de enfermagem da Alemanha. Não é um problema meu. Eu tô aqui contratada como voluntária. Então eu devo trabalhar como uma voluntária. Até porque continuei na minha cabeça, até porque eu recebo como uma voluntária. Então assim, o meu problema nunca foi fazer coisas a mais. Quando eu tinha colegas de trabalho que eu gostava, eu sempre me propunha, sabe? Eu ia ajudar na cozinha, eu fazia bastante coisa. O meu problema não era trabalhar. O meu problema era com a injustiça, que eu me senti injustiçada. Então, tipo, eu não acho correto eu ter que trabalhar sem ter formação. Não é correto comigo, não é correto com o paciente, porque imagina se eu vou, por exemplo, numa paciente que eu não sei lidar com ela, que eu não sei levantar ela da cadeira de roda. E se eu deixo a paciente cair no chão? Ela já é idosa, ela pode quebrar o fêmur, ela pode ter que ir para uma cirurgia por minha causa e morrer na cirurgia porque eu deixei ela cair no chão. Então, assim, é uma coisa que eu não estava disposta a fazer porque eu não achava isso correto nem comigo, porque era uma culpa que eu não queria ter comigo, e era uma coisa que, tipo assim, não é correto com o paciente que tá ali, que tá pagando pra morar ali, que tá pagando pelo cuidado, entende? Então, assim, isso me irritava muito e sempre que acontecia, eu bati o pé. Mas como eu falei pra vocês, eu podia fazer isso porque naquele momento o meu nível de alemão era muito bom e me permitia discutir nesse nível. Se eu tivesse um nível de alemão bem baixo, muito básico, igual o das outras 2 meninas que faziam comigo, eu provavelmente teria aceitado tudo, porque eu não ia nem saber como falar que não vou fazer isso.
Se você estiver aplicando para o trabalho voluntário do Brasil, não é obrigatório ter um nível de alemão alto, você precisa de ter no mínimo o A1, que é o básico, o alemão básico, mas eu recomendo sim que você estude pelo menos até o básico completo, né, terminar o A2, porque chegando com o A2, você aprende o B1 fácil, você pode fazer um curso intensivo do B1, e daí você já vai conseguir se comunicar, você já vai conseguir sim se impor. Só tendo o A1 é muito complicado, é tipo assim, quase nada de alemão, sabe? E não é tão difícil assim terminar o básico completo, que é o A1 e o A2. Você pode dar início no seu processo sim com o A1, que é o mínimo que precisa para levar lá no dia de aplicar o visto, mas aplicou pro visto, continua estudando e chega na Alemanha já com o A2 encaminhado, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O que mais me perguntam no meu Instagram é: mas Jéssica, qual intercâmbio vale mais a pena? Au pair ou trabalho voluntário? Assim, na minha opinião, eu acho que vale muito mais a pena o au pair. Por quê? São 10 horas a menos, 10 horas semanais a menos, né? No au pair são 30 horas semanais aqui na Alemanha, no máximo. Você tem mais tempo para estudar, você tem mais tempo para viajar. Ok, você recebe um pouquinho a menos do que no trabalho voluntário, mas não tem problema, porque dá para você se virar muito bem. É claro, assim, que os dois intercâmbios, ele conta com um pouco de sorte, de você ter colegas de trabalho legal, da sua host family ser legal ou não ser legal. Os dois contam, sim, um pouco com essa questão da sorte. Então, eu acho que o au pair é mais vantajoso e é muito mais tranquilo, sério. Mesmo que você não faça o trabalho voluntário na área de saúde, que foi o que eu fiz, ainda assim é muito puxado você trabalhar 40 horas semanais. Essa é a minha opinião, eu acho que o au pair é muito mais vantajoso. Agora, eu recomendaria o trabalho voluntário? Depende. Se for na área de saúde, se você quer fazer na área de saúde, eu não recomendaria. Pelos motivos que eu disse antes, né? Pela área de saúde ser uma área completamente defasada e das pessoas, de quem tá trabalhando lá, tentar sempre explorar o voluntário. Nas outras áreas, eu recomendaria muito, porque vai ser uma experiência muito agradável, você vai ter contato, sim, com a cultura, você vai ter contato com trabalhar e, tipo assim, gente, você aprende muito trabalhando. O meu alemão melhorou do B1 pro C1, então sim, vale muito a pena se não for na área da saúde. Na área da saúde, eu acho assim que você só deve fazer se você realmente acredita que você quer estudar enfermagem e que você quer estudar enfermagem aqui na Alemanha. Aí vale a pena, porque essa experiência vai contar para você poder aplicar para o curso de enfermagem. Também é óbvio que você tem que colocar na ponta do lápis aquilo que você quer. A minha intenção era continuar na Alemanha e migrar mesmo, né? Então, o FSJ pode ser o caminho de você chegar na Alemanha, de você ter a oportunidade de aplicar para um estudo, para o tipo de Ausbildung que você recebe enquanto trabalha, ou até mesmo para a universidade, ou pode ser o caminho que você tem para chegar na Alemanha, aprender o alemão e fazer um mestrado que é ministrado em alemão, ou conseguir o seu trabalho. Você pode usar esse tempo como o tempo que você vai ter para fazer a equivalência dos seus estudos, procurar um emprego e depois terminar já e trocar para visto de trabalho. Então, assim, se vale realmente a pena, depende dos seus objetivos. Se o seu objetivo é emigrar para a Alemanha, então sim, vale muito a pena, claro, porque vai ser a porta de entrada. Tanto o au pair quanto o trabalho voluntário são a porta de entrada para os imigrantes na Alemanha. Tem uns gato pingado que já vem com contrato? Tem, mas não é a grande maioria, sabe? Essas pessoas que chegam já na Alemanha, que imigram já com contrato para empresas e tudo mais, é a grande minoria dos imigrantes. E você tem que começar por algum lugar, então começar pelo au pair é uma ótima opção. Se você já não tem mais idade para começar como au pair, então comece com um trabalho voluntário que vai valer super a pena. Agora, em termos de experiência, do tanto que eu cresci no trabalho voluntário, vale muito a pena. Eu aprendi muito com os idosos que moravam lá comigo. Como eu disse pra vocês, a minha intenção era estudar enfermagem lá com o asilo, onde eu fiz o meu trabalho voluntário, só que a gente teve todo esse rolê com a minha chefe, teve aquela questão dos 3 finais de semana, e daí eu decidi que eu não ia ficar lá de jeito nenhum, e eu comecei a aplicar pra várias coisas. Eu apliquei pra no mínimo 5 tipos de Ausbildungs, assim, 5 áreas diferentes. Eu apliquei para mestrado. Eu não queria fazer mestrado, mas eu apliquei porque naquele momento, para mim, o mestrado era até uma opção melhor do que
estudar enfermagem naquele asilo, né? Tipo, fazer a minha prática naquele asilo. Eu não queria, então eu apliquei também para enfermagem em outros hospitais, outros asilos. Eu também apliquei emprego para tudo, assim, gente. Eu apliquei para muita coisa. Teve uma época que eu fiquei muito chateada porque eu não tava recebendo resposta nenhuma, mas de repente eu comecei a receber várias respostas. Eu fui aprovada em um mestrado, eu fui aprovada em 3 áreas diferentes de Ausbildung para começar outras profissões. Em vaga de emprego eu não fui aprovada em nenhuma, quer dizer, em uma, que é a que eu tô fazendo agora. Daí eu decidi, bem assim, quando eu já ia aplicar para estudar enfermagem, eu recebi uma resposta aonde eu tô agora, que é em Heidelberg, né? Eu fiz o meu au pair e o trabalho voluntário em Hamburgo. Daí eu tive essa resposta. E aqui eu tô fazendo... É um Ausbildung que eu tô fazendo, mas esse Ausbildung que eu tô fazendo, ele se equivale ao que a gente conhece como residência no Brasil. Eu estudei Física Médica no Brasil e agora eu tô fazendo residência em Física Médica na área de Medicina Nuclear. Ou seja, no final de 2 anos eu vou ser especialista em Medicina Nuclear e vou poder atuar na Medicina Nuclear como Física Médica em qualquer hospital da Alemanha. Provavelmente fora da Alemanha também, porque essa residência ela é muito parecida no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile também é muito parecida, que eu já vi como que é lá. É mais ou menos a mesma coisa no mundo todo, então provavelmente, mesmo que eu decida sair da Alemanha depois, acho que não terei problemas de fazer equivalência ou de trabalhar em outro país. A princípio eu não queria vir para Heidelberg porque eu já tinha uma vida toda construída lá em Hamburgo, eu tava indo morar com meu namorado, ele me apoiou muito para vir para cá, então eu acabei vindo, eu tive uma certa resistência, mas quando eu vim fazer o dia teste, eu fiquei tipo, não, realmente é isso que eu quero fazer. Eu já tenho um mês, né? Eu tô terminando o meu primeiro mês aqui na minha residência. Agora eu tô passando por um outro período porque todos os dias eu passo por variações entre eu não sou capaz, eu não vou dar conta e sim, eu sou capaz, eu consigo. Olha isso, eu consegui fazer isso, eu fiz aquilo outro sozinho. Mas também tem uma certa pressão porque uma parte do meu trabalho influencia diretamente no tratamento que os pacientes têm na medicina nuclear. Tem uma certa pressão ali que eu ainda tô aprendendo a lidar com ela, né? Tipo, é o meu primeiro mês e eu fiquei 2 dias sozinha já. Eu fiquei 2 dias completamente sozinha porque o meu supervisor tava de férias e o meu colega de trabalho também tava de férias nesses 2 dias, então eu fiquei completamente sozinha. E daí uma outra parte do meu trabalho, que é uma parte um pouco mais técnica, mais física mesmo, que envolve trabalho com radiação, trabalho direto com radiação, e daí acabou que soou um alarme de uma falha nesse lugar, e eu tava lá sozinha e eu consegui resolver, enfim, eu resolvi o problema, eu fiquei muito orgulhosa, e daí nesse dia eu pensei, nossa, eu acho que eu tô no caminho certo, eu realmente vou dar conta, eu vou conseguir terminar minha residência. Mas aí no dia seguinte eu já tava lendo leis em alemão e falando assim, meu Deus, por que eu decidi estudar isso em alemão na Alemanha? Mas enfim, é isso. Agora a minha vida tá bem, assim, interessante. Assim, eu me sinto muito animada, muito confiante, muito insegura, enfim, são muitas emoções ao mesmo tempo. Mas acho que eu estou lidando muito bem com tudo isso. E a minha conclusão geral pra você e minha mensagem de apoio é tipo assim, se você tem um sonho, vai atrás dele porque você pode conseguir. Eu saí de um lugar completamente humilde e pobre e cheguei aqui, tipo, eu consegui ir para uma universidade, eu consegui fazer intercâmbio, tudo bem, meus intercâmbios foram todos gratuitos, basicamente, né? Tipo, Ciências Sem Fronteiras eu não paguei nada por ele. O vir pra Alemanha foi complicado juntar o dinheiro, mas deu tudo certo. Acreditem no sonho de vocês, vão atrás. Se vocês têm o sonho de fazer um intercâmbio, façam. Vende doce na rua, eu fazia isso, eu vendia doce, ia em padaria, levava doce, tortas e falava assim, olha, não quer comprar e tudo mais. Então, faz o que tiver ao seu alcance pra realizar os seus sonhos, que vai dar tudo certo. Pri, muito obrigado pela oportunidade de vir no seu canal e contar a minha história. E se você que está assistindo estiver se interessado pela minha história, quiser me acompanhar, eu falo muito sobre imigração alemã no meu Instagram, compartilho dicas de viagens pela Europa e tudo mais, mas eu falo bastante sobre também vida na Alemanha e imigração alemã. A Pri vai deixar o meu Instagram, mas é @gjehpaixão1. Enfim, gente, é isso. Espero que todo mundo consiga realizar os sonhos de vocês. E é isso.
Beijinhos, tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto Quero participar de Storytime, que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!